Hello, titia chegou, minha gente. E titia chegou para fazer a leitura de um texto da Claudinha Vilas Boas. Ela publicou hoje no blog dela, lembrando que a Claudinha escreve para o blog Textos Soltos, www.textosoltos.com.br. Eu sempre digo que a Claudinha tem mais de 200 textos lá. Claro que eu já fiz leitura de alguns aqui, mas muitíssimo poucos. É uma excelente ferramenta para quem busca, né, informações de qualidade e que ajudam muito, inclusive, no autoconhecimento através, né, da visão de mundo, do conhecimento, da análise, da sensibilidade da nossa querida Claudinha Vilas Boas. O texto de hoje... Oh, meu Deus, peraí, minha gente. Desculpa aí, tá? O texto de hoje tem o título de O Sagrado Feminino. Vamos lá, meu povo. Estava eu aqui, num daqueles momentos de nostalgia, relembrando os tempos passados, pensando em como eram acolhedoras as casas de antigamente. Os ambientes tinham uma clara identidade feminina. Casa de vó é lembrança que aquece o coração. Traz a sensação de colo e sabedoria. Sabedoria de vida, que não se encontra em universidade e cujo diploma não está pendurado na parede, mas embalado na alma. Hoje criaram um tal empoderamento que exalta mulheres independentes e donas de si, executivas, com autonomia financeira, liberdade sexual, vidas cheias de compromissos e vazios de sentimentos. Lembro de um vídeo que gosto muito de assistir e até já o citei em um texto anterior, em que uma mulher é convidada para uma reunião na qual comemorariam o retorno de uma amiga após uma longa viagem. No evento, ela, uma dona de casa, se sente diminuída ao se comparar com as demais, todas bem-sucedidas e arrumadas, enquanto ela mal tinha tido tempo de se maquiar. A anfitriã distribui presentes a todas e quando chega a vez da protagonista desta história, ela o presenteia com um livro sobre catedrais. A princípio isso lhe parece estranho, mas ao ler a dedicatória, sua alma se ilumina e neste momento descobre o quanto ela estava equivocada com a percepção sobre si própria. Considerava-se uma pessoa invisível, sem a mesma importância que as outras, e, no entanto, isso não correspondia à realidade. A dedicatória dizia, abre aspas, com admiração por tudo de bom que você constrói e ninguém vê. Não se sabe o nome de quem construiu as grandes catedrais. Você procura o nome dos construtores e só encontra desconhecido. Eles completaram a obra sem saber se um dia seriam reconhecidos. Há uma história sobre um desses construtores que estava esculpindo um pássaro que seria coberto pelo telhado e alguém perguntou por que ele estava gastando tempo em algo que ninguém iria ver. E ele respondeu que o fazia porque Deus iria ver. Fecha aspas. Tantas vezes escolhemos viver nossas vidas seguindo padrões para agradar ou ser validados por outras pessoas, quando temos tudo o que precisamos dentro de nós. Deus habita em nossos corações e é ali que tudo deve ser validado. Nesse texto, quero falar especificamente sobre as mulheres, sobre o maior dom e sobre a mais profunda essência feminina. A maternidade, um dom intrínseco que cada mulher carrega, e não tem a ver com gestar um filho e parir, mas sim com o acolhimento, o amparo, suporte e solidez. Todas somos mães em alguma medida e nos sentimos realizadas ao desempenhar este papel, seja cuidando de filhos, de animais ou de outras pessoas.
Percebam que algumas profissões têm uma procura muito maior por mulheres e são as que estão ligadas ao cuidar. Quantas terapeutas acolhem, cuidam, orientam e transformam vidas? Assim como as mães com seus filhos equilibram doçura e firmeza e preparam suas crias para seus próprios voos. Oferecem colo, cuidam das feridas e tiram as rodinhas das bicicletas. Temos olhos que sorriem mesmo tentando parecer zangados e que muitas vezes choram, apesar do sorriso nos lábios. Nossa janela da alma é transparente e não mente para quem souber observar. Nossa maior missão é cuidar, é transformar o mundo em um lugar mais amoroso. Poderíamos dizer que as mulheres trazem no sentido de suas existências o sagrado, o amor, a fé. São os pilares que muitas vezes sustentam toda a estrutura de uma imensa catedral. Somos essenciais, independentes de títulos, carreiras ou posições sociais. Somos deusas, pois o sagrado habita em nós. Nascemos para frutificar. Não é à toa que tentam desmerecer o que há de mais abençoado em nossa essência. Tentam a todo custo nos desconstruir, assim como atacam também a masculinidade. Porém, não vou me aprofundar neste assunto por ora. A questão é que essas desconstruções e descaracterizações, se não forem paradas, nos transformarão em uma massa amorfa, em uma mera massa de modelar como brinquedos nas mãos de criaturas imaturas e inescrupulosas. Empenham-se em nos ensurdecer, qualificando nossa sensibilidade como fragilidade. Não sabem que é aí que reside o nosso maior potencial. É hora de despertar a consciência e deixar fluir o talento especial inerente à nossa feminilidade e fecundar o que nos rodeia com a poderosa energia do amor. Aceitemos com gratidão esse divino privilégio e toda sua magia, e que seja sagrado esse nosso jeito fascinante e feminino de ser. Claudinha Vilas Boas. Mar Menina, eu diria que é o teu melhor texto, Minha Nossa Senhora do Sagrado Feminino. E olha que interessante, né? Eu não tinha, ela me mandou ontem, mas eu só pude ler agora há pouco, inclusive. E eu tô aqui de rosinha, a cor do amor incondicional, né? Nada é por acaso nessa vida, porque não foi nada premeditado. Aliás, aqui nada é premeditado. Gente, nossa, esse texto da Claudinha traz tantas reflexões, como todos os que ela traz, mas quem não lembra de Casa de Ó? Quem não viveu, né, um tempo onde as mulheres eram mulheres? Onde não havia essa cobrança de ter que ser. Eu detesto essa palavra empoderamento. Talvez porque ela tenha sido distorcida, ela pode ser uma palavra positiva. Hoje, sem chance. Porque eles distorceram por completo o entendimento dessa palavra. E criaram uma competição, né, entre mulheres e homens, que a gente sabe por quê. Né? O foco é a destruição da família. Eu tenho ranço desta palavra. Eu acredito que a independência de uma mulher, eu acredito que o ser humano tem que ser independente. Ninguém pode ser dependente de ninguém, independente se é mulher, se é homem, não importa. Essa questão de ser dono de si é muito mais profunda do que a forma como eles abordam. Você tem que ser empoderado para ser independente, para ser dona de si. Isso é uma manipulação tremenda. E tudo muito bem pensado, um objetivo muito, muito claro. Acontece que hoje você vê pessoas, mulheres, que começam a fazer este caminho oposto, de abrir mão, poucas mas já tem, de abrir mão desta carreira de sucesso, de uma vida de prestígio e status, pela família, pelos filhos, e não tem nada de errado nisso. Eles colocaram isso como algo que denigre, que diminui o valor da mulher.
Saímos de um extremo e fomos para o outro, né? Afinal de contas, a mulher sempre foi subjugada. Lugar de mulher é no fogão, na cozinha, no tanque. Saímos disso para um oposto tão perigoso quanto o primeiro. O caminho do meio sempre é o melhor. Se eu sou uma mulher que eu opto por ter uma carreira bem-sucedida, porque eu quero, é para minha satisfação, tá tudo perfeito. Agora, para cumprir com um papel dentro da sociedade, não é à toa que realmente muitas mulheres cheias de compromissos, de autonomia financeira, liberdade sexual e totalmente vazias de sentimentos. E não há nada mais triste do que uma vida vazia de sentimentos. É o vazio da alma, não tem nada externo que possa suprir esse vazio. Essa questão, né, dessa competição que criaram entre homens e mulheres. Você vê coisas assim, hoje os homens têm medo de cortejarem as mulheres, usar um termo bem antigo. Tem medo. Tem homens que têm medo de chegarem em mulheres, de paquerarem. Tá certo, tem uma galinhagem generalizada por aí, mas eu estou falando de homens de verdade. Eu estou falando do sagrado masculino. Não estou falando dessa baixaria que está por aí, onde um dá para todo mundo, um come todo mundo, beija, sai, desculpa aí os termos, tá, gente? Essa galinhagem que tá aí. É gente que sai pra balada, beija 500, vai pra cama com 10. A gente sabe o que tá por trás disso, né? Estou falando de homens que ficam com receios, às vezes se interessam por uma mulher, mas tem medo por quê? Tudo é assédio. Ah, porque não sei o quê. A masculinidade tóxica. Ah, que palhaçada do caramba. O texto da Claudinha é tão lindo que não vale nem a pena a gente se aprofundar nisso. Vamos lá, vamos voltar lá para casa da vovó. Aquela feminilidade delicada, né? A mulher, parece que uma mulher delicada, ela também é depreciada. Delicadeza não é fraqueza. Muito pelo contrário. Delicadeza é uma virtude da alma. É uma virtude de uma alma feminina. Existem homens com almas femininas. O que não afeta em nada a masculinidade deles é a característica da delicadeza, da suavidade. E tá tudo bem. E o cara é macho pra caramba. Então, eles vão distorcendo todos os conceitos e vão enquadrando as pessoas dentro de caixinhas que deixa todo mundo louco. E o que é pior, né? Leva as pessoas a quererem se enquadrar dentro dessas caixas. Vocês não têm que se enquadrar em caixa nenhuma. De nada. Vocês só precisam ser vocês. É importante o resgate do sagrado feminino hoje, é óbvio. Porque foram séculos, né? De manipulação, de subjugação das mulheres. Vocês veem que existem culturas no mundo ainda onde a mulher é um objeto. Né? Aquele negócio da mulher ser submissa ao marido, dizer, fazer tudo que o marido quer. Blá, blá, blá. É um extremo. Em compensação, a libertinagem é outro extremo. Por isso que eu falo do caminho do meio. Esse resgate é muito importante. O que a gente vive agora, nesse momento, né? Nesse período de transição planetária, é também esse resgate do amor incondicional. E a mulher, essa característica, ou esse, não é característica. Quando a gente fala, né, em demonstrar amor, geralmente as mulheres acabam sendo, né, aquelas que têm uma maior facilidade em demonstrar, até porque os homens foram criados, né, homem não chora. Homem que chora é fraco. Então, muitos homens foram condicionados a não demonstrarem, né, os seus sentimentos. Ainda bem que existem muitos que não têm o menor receio de demonstrar. Então, quando se fala muito da questão do amor, se remete muito à mulher. E essa energia está sendo absurdamente trabalhada neste momento. Graças a Deus. É o amor que está salvando este planeta.
essa coisa do feminino, que a Claudinha tão certeiramente, tão sensivelmente abordou aqui, né? A coisa da maternidade. Ainda um dia desses eu comentei disso, da questão da maternidade, né? De quanto a gente pode ser mãe sem necessariamente gerar ou parir, porque a característica, né? Os sentimentos inerentes a esse amor maternal é justamente o acolhimento. É justamente essa capacidade de confortar, de amparar quem está precisando. Isso é o sagrado feminino agindo. Isso é uma capacidade que muitos homens possuem. É tudo tão... Hoje em dia é tudo tão claro para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós temos hoje a possibilidade de trabalhar o nosso sagrado feminino. Todos nós, independente, né, do sexo. Quando a gente trabalha no amor, na compaixão, no acolhimento, quando a gente conforta, é o sagrado feminino que está operando. Quando a gente tem muito bem resolvido dentro da gente os sagrados feminino e masculino, puxa, a gente atinge um nível de conexão com o nosso eu superior incrível. Tudo no universo é equilíbrio. O trabalho da não-luz sempre foi pelo desequilíbrio. A gente precisa da sensibilidade e precisa da força. A gente precisa do frio e do quente. A gente precisa, num plano de terceira dimensão, da dualidade, né? Experimentar os dois polos, o equilíbrio entre os dois polos. Esse vídeo que a Claudinha falou da catedral, ela me mandou um dia. E hoje eu vejo muitas pessoas que vão se perdendo pelo meio do caminho, porque o objetivo delas não é o de construir algo, é o de ser reconhecido pela construção. Ser reconhecido é benéfico, não tem nada demais. O problema é quando isso está à frente do propósito, da missão. Porque aí você não age pela missão, você age pelo ego. Construir, né, uma escultura, porque ele sabe que Deus vai ver, diz tudo. A nossa vida, ela ganha sentido quando a gente age pelo coração, não pelo que os outros vão dizer, os outros vão pensar, pela validação dos outros. Quem é que vai lidar a minha experiência? Quem é que vai validar a minha experiência? Se fui eu que vivi? Ninguém pode fazer isso. Não existe pessoa, tampouco profissional, que possa validar a minha experiência. Existe muita teoria, mas que na prática é outra. Você validar pessoas pela técnica que você trabalha, de acordo com a forma como você foi formatado, é muito superficial.
E é mais uma caixinha. Existem, mesmo no campo da terapia, tantos protocolos que eu fico pensando assim, qual o sentido disso? É jogar as pessoas dentro de mais uma caixa? Nós estamos trabalhando há tanto tempo, né? Primeiro para sair das caixas em que nós nos colocamos para sermos aceitos. E sair de uma caixa para cair em outra definitivamente é complicado. A única caixa que a gente precisa cair é numa caixa que não exista. Parece bobagem o que eu tô falando. A gente não tem que se enquadrar na caixa de ninguém, gente. Nós somos o que somos. E ponto. Eu sempre disse aqui, seja você mesmo e faça o seu melhor, porque quando você é você mesmo, quando você está em conexão com a sua essência, você é naturalmente bom. Você age pelo bem, porque a natureza, a essência feminina, a essência divina é boa. E quando você é você mesmo e você faz o seu melhor, você não precisa de mais nada. Agir com a intenção no bem é o teu maior, é o que te valida com você mesmo. Porque no final das contas, tudo é entre você e Deus. Ao longo da história, as mulheres foram sempre muito ridicularizadas, rechaçadas. Volta lá na Bíblia. Desconsiderando as distorções, tá, gente? Porque a gente sabe que isso acontece. A adúltera, o que acontecia com ela? Era apedrejada em praça pública? E o que acontece com o homem adúltero? Nada. A Inquisição? Quantas mulheres a Inquisição matou? E ao longo de tantas e tantas outras, né, situações. Por quê? Porque o foco era a destruição do sagrado feminino. O sagrado feminino traz todas essas qualidades inerentes ao amor, à compaixão, ao respeito, à capacidade de acolher, de abraçar, de confortar, de se colocar no lugar do outro. E mais uma vez eu reitero, isso não tem nada a ver com homem ou mulher. E essas virtudes sempre foram altamente combatidas por aqueles que sempre trabalharam pelo domínio da terra. Mas essa força, ela surge hoje estrondosamente. Nunca houve tanto amor sobre este planeta, por mais que vocês vejam cenas que mostrem o contrário. Porque para cada sofrimento existe um vibrando amor. Não se esqueça, mais uma vez, que uma pessoa que vibra no amor neutraliza 750 mil que vibram lá embaixo. Porque o amor é uma força tremendamente poderosa. O amor cura, o amor salva, o amor redime, o amor resgata, o amor vivifica. O amor realmente nos coloca num outro patamar. E hoje, com tudo que nós estamos vendo,
Nós estamos sendo chamados a realmente desenvolver um amor muito maior, um amor pela humanidade, uma compaixão muito maior pela humanidade, inclusive pelos algozes da humanidade. Porque cada um vai receber de acordo com as suas obras. Feliz daquele que tem consciência das sementes que lança, porque sabe que a colheita é certa. E é nisso que a gente precisa focar, nas sementes que nós lançamos. E que essas sementes que nós lançamos carreguem um pouco das virtudes da nossa alma, em alinhamento com o sagrado feminino. Que por onde a gente passar, a gente deixe, né, um perfume, uma lembrança, uma palavra de positividade, de fé, de esperança, de confiança, de vida, de luz, de entusiasmo. Se a gente não tiver essa capacidade, nossa vida é desperdiçada, independente do título, do rótulo, da nossa capacidade acadêmica, profissional. Se nós não formos capazes de tocar almas, e para isso você não precisa nenhum tipo de formação, se nós não formos capazes de tocar almas, nada disso aqui faz sentido. E nós estamos diante hoje de uma oportunidade única para exercitar essas virtudes. Quantas pessoas com as quais eu converso, ou mesmo, né, nos grupos, aqui nos comentários, aliás, eu tenho visto cada comentário aqui que eu falo, poxa, que bênção. De pessoas que realizam seus trabalhos internos e são verdadeiros portos seguros para outras, porque são fortalezas, e são fortalezas mesmo. São humanos que têm os seus momentos, que caem, mas que levantam. Que entram em momentos de questionamento, mas que estão disponíveis, aliás, dispostas a ouvir a sua alma, que é justamente de onde ou onde se encontram as respostas. Eu vejo um grande desequilíbrio porque as pessoas continuam buscando fora aquilo que sempre esteve dentro. Quantos de vocês têm pedido sinais? E quantos de vocês têm recebido? Quase que instantaneamente, porque tudo se acelerou. Essa capacidade de ouvir as respostas, as suas respostas, também tem relação com o sagrado feminino. Tem total relação com a intuição, com a percepção, né, extrasensorial, com algo que está acima da nossa capacidade racional, que aí tem muita ligação com o masculino. O trabalho de desconstrução, tanto do sagrado feminino quanto do masculino, são ferozes. Mas aqueles que já entenderam isso, e principalmente aqueles que se reconectaram consigo, já não caem nessas armadilhas e enxergam o jogo do jeito que ele é. Homens com o seu sagrado feminino equilibrado e mulheres com o seu sagrado feminino equilibrado
fazem a diferença nesse momento. São essas almas fortes e delicadas que sabem acolher, que sabem ser firmes, que sabem confortar, que sabem, através da energia na medida certa, impulsionar, que sabem ouvir, que sabem falar, mas que acima de tudo sentem. Pessoas altamente intuitivas, intuitivíssimas, eu diria. E que sabem que não precisa de nada externo, de validação, de informação, de absolutamente nada externo. Porque tudo que ele precisa, né, ou ela, está aqui dentro. E esse é o maior receio da turma trevosa. Essa conexão. Essa semana, nos trabalhos que eu tenho realizado, a chama trina tem aparecido com muita intensidade. A chama trina nada mais é do que a conexão com o nosso eu divino. Então eu deixo aqui para vocês uma sugestão. Trabalhem com a chama trina. Eu vou deixar aqui, e na descrição eu deixo também, um pequeno exercício de conexão com a chama trina. A chama trina, que é a chama azul do poder, da fé, da determinação, a chama dourada da sabedoria, do conhecimento, da clareza mental, e a chama rosa do amor incondicional. Façam. Ao invés de desperdiçarem a energia de vocês, os sentimentos e vibrações de vocês com o que lhes puxa para baixo, façam seus trabalhos internos. Usem a chama violeta, usem a chama trina, usem exercícios, Ho'oponopono, respiração, meditação e tudo aquilo, né, que tantas e tantas vezes eu acabo passando para vocês. Mas usem. Nós estamos sendo chamados ao trabalho. Chegou a hora de trabalhar, meu povo. É hora de despertar a consciência e deixar fluir o talento especial inerente à nossa feminilidade e fecundar o que nos rodeia com a poderosa energia do amor. Aceitemos com gratidão esse divino privilégio e toda a sua magia, e que seja sagrado esse nosso jeito fascinante e feminino de ser. Que esse texto da Claudinha traga uma reflexão clara, objetiva, direta. Tem uma abelhinha aqui. Direta, onde essa sensibilidade realmente possa ser trabalhada e o entendimento de que o sagrado feminino nada mais é do que virtudes inerentes à nossa alma, que estão sendo chamadas, no momento atual, a serem trabalhadas com toda a sua intensidade, colaborando também para o próprio processo de Gaia, que ascensiona e vai ascensionar independente da humanidade. Mas se nós podemos colaborar com a nossa energia amorosa, por que não? Eu tenho certeza absoluta que muito em breve, e não me perguntem tempo, nós viveremos uma nova terra, onde essas forças que se complementam, feminino e masculino, essas energias, existirão em profunda harmonia. Dentro e fora de nós. E que a gente jamais tenha receio, vergonha, limitação de demonstrar o que nós somos e principalmente o nosso sentimento. O amor que vai no nosso coração. A nossa capacidade de acolher,
de confortar, a nossa amorosidade. Que a gente jamais se limite pela validação de quem quer que seja, porque não existe uma só alma que possa validar a tua experiência, tá bom? Esse é o texto da Claudinha. Que texto! Releiam, né? Visitem o blog da Claudinha, ela tem lá uma série de textos. Ela está se programando aí para um novo trabalho, em breve, né? Através desses textos que a gente vai falar posteriormente. Claudinha, minha querida, que coisa mais linda esse seu texto, meu amor. Deus te abençoe, conserve essa, como eu sempre digo, essa sua sensibilidade e essa inteligência para traduzir sentimentos de forma tão clara. Titia ama. Um beijo para você, meu amor. E hoje, gente, às 19h30, neste digníssimo canal, eu e Catarina Maciel faremos uma live, cujo título é Somos Luz. Convido a vocês, a todos vocês, convidamos, né? A todos vocês a participarem, porque o objetivo é fazer um trabalho de luz, né? Pelo nosso planeta. Vai ser muito bacana, tá bom? Eu deixo aqui na descrição o link da live, tá bom, minha gente? Fiquem na santíssima paz de Deus, em harmonia com os seus sagrados feminino e masculino. Tenham um dia radiante. Amanhã a titia volta com mais um conteúdo. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.